É isso aí, galera, meus amigos, meus irmãos, uma boa noite. Boa noite, Regina Rocha. Boa noite a todos vocês. Hoje estamos voltando com o nosso podcast e a gente pede para vocês se inscreverem no canal, envie suas perguntas, que conforme for passando os dias, a gente vai respondendo. Isso aí, Regina. E ó, nós ficamos o quê? Acho que em 2 meses de férias? Mais, Mais de mais de dois férias. meses. Eu acho que uns 3 meses de férias por aí, né? Nós saímos, acho que em junho ou foi julho Saímos que a lá, gente foi. você foi, acho que pra campanha, né? Voltou tudo, né? Sim, mas agora a gente tá voltando e vamos firme. 90 dias nós ficamos ali de boa, agora estamos voltando, acho que com tudo. Sim. É isso aí, galera. Zé Simão, Regina Rocha, no podcast Mauá em Alerta. E hoje, a Regina, daqui a pouco, ela vai falar do nosso entrevistado dessa noite. Regina Rocha, ela saiu candidata, né? Mas só que não deu, né, Regina? Aí, né? Infelizmente não deu, mas não vai desistir, não, Sim. né? Não, Não pode desistir, né? jamais. Aí, ó, vamos saber se 2028 ela vem, né? Mas quem sabe, né? Vamos saber, as coisas estão na mão de Deus, não é verdade? É, vamos ver. Regina Rocha, vamos falar um pouquinho também de como foi essa campanha, mais pra frente, né? Claro que também não foi uma campanha só que muito fácil, né? Regina? Campanha muito só difícil, né? Mas dias melhores vão vir. Regina, fica à vontade para apresentar o nosso entrevistado dessa noite. Ele é filho de vamos falar assim, um dos maiores políticos, um dos maiores prefeito da cidade de Mauá. Fica à vontade. Hoje, com a volta do podcast, nós fizemos questão de convidar o Leandro Dias, secretário da Secretaria de Serviços Urbanos. Seja muito bem-vindo. Grande Leandro Dias. Muito obrigado Zé Simão, muito obrigado Regina Rocha. É uma satisfação estar aqui com vocês, com seus espectadores. Eu sempre é um motivo de muita alegria estar com companheiros e com vocês que gostam e debatem a política da cidade, né? Estou à disposição para falar sobre o que vocês acharem conveniente. Sim, vamos começar a falar um pouco da sua biografia. Quem é o Leandro Dias? Pois não. Eu tenho 46 anos, sou casado, sou pai de uma filha, Bia. Minha vida ela sempre se misturou com a política, né? Por ser filho de Oswaldo Dias, foi prefeito de Mauá por 3 vezes, né? É um político conhecido na cidade, não só pela gestão como prefeito, mas também foi vereador. Ele foi presidente da POS, foi dirigente da POS, né? Presidente do PT. Teve uma militância social muito intensa na cidade, assim como a Selma, minha mãe, né, que chegou a ser vice-prefeita na última gestão do Marcelo. Então, minha vida sempre foi pautada nisso, né? Embora tenha estudado direito, por exemplo, eu sempre procurei seguir os passos do meu pai e da minha mãe, né? A minha vida pública sempre foi muito mais voltada aos bastidores. Então, organizar Sim. processos eleitorais, né? Fui dirigente de partido também, presidente do PT, fui da direção estadual, né? Trabalhei já fui assessor parlamentar por muito tempo, já cumpri várias tarefas aí até chegar na gestão do Marcelo, né? Tive a oportunidade de coordenar a campanha do Marcelo em 2020, depois coordenar a campanha do Marcelo em 2024. Que beleza, hein? Para minha alegria, saímos vitoriosos, né? Desse processo, fui feliz na tarefa, e o Marcelo ganhou a eleição e a cidade pôde ter um prefeito à sua altura, né? Então a gente fez um grande governo no primeiro mandato, que permitiu a reeleição. Sim. E nesse período eu fui secretário de governo, né? Foi minha primeira experiência no Poder Executivo. Foram 4 anos com essa incumbência, né? O secretário de governo, ele tem com dentre suas principais incumbências, a gerência das demais secretarias, das ações principais do governo, do planejamento, né? A realização e execução das tarefas, de planejamento, etc. e tal, planejadas para o governo, né? Então, é uma tarefa bastante intensa. Com a reeleição do Marcelo, a gente está agora numa nova tarefa, uma tarefa que me deixa mais tempo, inclusive, para ir para a rua, conhecer melhor a cidade, na Secretaria de Serviços Urbanos, e estamos aí nessa nova jornada com bastante empenho e muita disposição. Sim, quais os maiores desafios que você está encontrando nos serviços urbanos? Olha, veja bem, é importante dizer que a cidade hoje ela vive uma realidade muito diferente do que viveu 4 anos atrás,
Quando o prefeito Marcelo assumiu há 4 anos, nós encontramos uma cidade com uma dívida muito grande, no meio de uma pandemia, né? Com a máquina sucateada, com a estrutura administrativa desorganizada, enfim, com uma série de problemas. Então não havia nenhum setor da prefeitura que precisava de ajustes, né? E não, diferente, a SSU não era diferente. Então houve já nos últimos 4 anos na gestão anterior um grande avanço. A cidade conseguiu ter uma melhora na sua zeladoria, na manutenção urbana, e o meu grande desafio é dar um passo à frente. Tudo que a gente se propõe a fazer na vida, né? Independente de já estar sendo bem feito ou não, a gente pretende sempre poder dar um passo à frente, fazer uma melhoria. Os desafios que eu tenho apresentado ao Marcelo é que a gente consiga atender as demandas sempre com maior agilidade, né? A população tem necessidades das mais diversas, né? A Secretaria de Serviços Urbanos tem várias tarefas a executar, e a gente quer, o principal desafio é trazer um tempo menor de resposta para o morador, né? Ou seja, a demanda é solicitada, o serviço atendido o mais rápido possível, né? Essa é uma premissa que o Marcelo deseja, sempre orienta para a prefeitura inteira, na SSU não é diferente. Legal, legal, legal. E a respeito também, né, Regina? Eu acho que nós tinha. Foi ontem, né, que mandaram acho que um montão de perguntas. E uma delas foi a respeito do quê? De zeladoria, né? A zeladoria é assim, ela seria, mas só que limpeza de rio, limpeza de córrego, aquele cada bagulho, seria, eu acho que o quê? Zeladoria. Ah, boa pergunta, Simão. Olha, é o seguinte, a Secretaria de Serviços Urbanos, ela tem uma gama de serviços muito grande, né? Tem várias tarefas para executar lá. Vamos falar o seguinte, nós temos ali a coleta de lixo está lá nos serviços urbanos, a iluminação está conosco lá nos serviços urbanos. Iluminação também, A iluminação lá também. Nós temos o serviço de varrição, está lá com a gente. Nós temos o serviço de limpeza de margens de córregos, de rios, né? Capinação, roçagem, a limpeza das praças, dos equipamentos públicos também. Nós temos aí, Cata Bagulho está lá com a gente. Olha, são vários uma serviços. Gama de muita aí. coisa. Muita coisa, né? As vielas é nossa responsabilidade fazer a zeladoria, o cuidado das vielas, né? Isso cemitério também? São mais de 800. Os cemitérios Zé são Pontos, lá bem lembrados. né? Zé Pontos, muito Zé bem Pontos, lembrado. Sim. É bastante coisa lá. Então, assim, drenagem, né? O serviço de sarjeta, boca de lobo, bueiros, é tudo também nossa responsabilidade. Né, também. Poda de árvore, Regina, muito bem lembrado. Tá vendo? É bastante tarefa. Então, assim, Caraca. a gente tem, pra você ter uma ideia, são mais de 2.000 pedidos por mês da população, né? De serviços na cidade de Mauá. E a gente tem corrido o máximo possível para respondê-los com a maior brevidade possível, né? Então é bastante tarefa, né? Olha só. Listamos aí, deve ter umas 20 tarefas que a SSU tem responsabilidade, né? É bastante mesmo. Bastante. Então é uma das maiores Secretaria, né? É uma secretaria que tem bastante. Hoje nós temos lá, a gente tem certamente mais de 600 pessoas envolvidas com os cuidados de zeladoria e manutenção urbana da cidade, né? É bastante gente porque é bastante demanda. É ampla, A cidade né? tem 62 km², né? São 117 bairros, são mais de 1.000 ruas, né? 1.500 ruas aproximadamente, são quase 800 vielas, ou seja, 500 quilômetros de asfalto linear. Você imagina que nós temos que estar cuidando também da limpeza desses locais. Então é uma cidade muito grande, né? É muita demanda, e a gente se dedica muito para fazer um bom serviço. Nesses últimos dias aí, acho que foi ontem, eu acho que teve uma chuva Sim. muito forte. Dia 31 de queria março. se falasse aí, Isso. mas como foi? Sim. Mas chegou muita coisa pra você e eu sei que você tava na rua. Sim. Você tava na rua Tava na e rua. ficou muito tempo lá na rua. Claro. Ficou até a Veja noite. bem, Simão, olha, até a noite, veja só. Foi na segunda-feira, 31 de março, uma chuva que não se via há muitos anos em Mauá. Alagou tudo. Em coisa de 5 horas choveu 60% do previsto para o mês de sequente, né? O mês de abril agora. Ou seja, nós já chegamos no mês de abril com a chuva, Daquele jeito. né, bem acumulada. E aí vocês vejam bem, a gente teve bastante casos ali de alagamento, algumas árvores, 3, 4 árvores tivemos problema na cidade.
Felizmente, mesmo com a chuva intensa que deu, com o rio transbordando, etc., não aconteceu nada demais, né? A gente foi monitorando em tempo real junto com o prefeito, conversando com ele, recebendo as orientações, passando as informações necessárias, e aí a gente conseguiu fazer a limpeza da cidade o quanto antes, né? Pra você ter uma ideia, nós tivemos mais de 20 pontos de alagamento naquela chuva, coisa que não acontecia há muito tempo, tamanha intensidade. E o resultado da nossa limpeza também tem a ver um pouco com isso, porque a chuva, ao parar, a água escoou de forma rápida, ela não ficou represada. A gente providenciamos a limpeza imediata dos pontos mais críticos, liberando o trânsito ainda no começo da noite de segunda-feira. Sim, né? sim, isso é verdade. Tivemos alguns probleminhas como eu falei, algumas poucas árvores, né? Uma delas interrompeu a energia elétrica na rua Getúlio Vargas, a Enel reparou No de forma centro. quanto antes, né? Então foram muitos problemas além de alagamento, não. Agora, são problemas que com o tempo o prefeito tem realizado vários estudos e apresentado essa demanda junto ao governo federal e estadual para solucionar a questão da drenagem em alguns pontos. Vou dar um exemplo ali, próximo da entrada de Mauá, no Teatro Municipal, Sim. né, que o pessoal chama Alto Masa, que é um lugar Antigamente, crítico, talvez lugar que tenha mais Sim. problemas ao longo da história. Continua tendo um pouco, mas temos uma previsão o Marcelo tem batalhado por isso, buscou um recurso do governo estadual, então nós temos a expectativa de que esse problema vai se encerrar. E da mesma forma, a ideia é buscar em outros pontos, para outros pontos da cidade, uma ajuda financeira para solucionar também, né? Ou seja, a longo prazo esses problemas de drenagem também precisam ser resolvidos, né? A gente eu não acho pode que tá tendo conviver. uma obra né? feita ali perto ali mesmo, ali, né? Ali em Capoava, debaixo ali era viaduto. Não sei se Certo. tinha alguma coisa a ver também. Não, Ou não. se é se é da, acho O que acho teve que ali Capoava foi CPTM, né? CPTM Capoava ali, tem né? uma reforma Não tem nada a ver não, né? Não, teve não. Mauá hoje tem 4 piscinões, né? Inclusive o maior piscinão da América Latina. Então, em termos de reservatório de águas da chuva, a gente tem uma capacidade razoável. O problema é que é muito asfalto, é muito concreto, né? A drenagem da cidade acaba ficando comprometida muitas vezes, E com ali a em chuva intensa, né? Reza lá também, acho que não é a prefeitura que faz. Da onde? Dos Que piscinões? é piscinão. Não, piscinão quem faz é o governo do estado Estado. através do departamento daí, né? Não podemos fazer, a prefeitura não pode nem sequer colocar a máquina lá dentro, né? A gente Então faz isso é bom saber, né? a fiscalização, a Bom gente saber. acompanha, a gente solicita, a gente fica no pé, né? Então a gente está sempre pedindo ali a ação do governo do estado na limpeza dos piscinões. E acontece, tem acontecido. Quanto isso, né? Tem acontecido. Existe uma margem assim de 2 anos? Não, eles 6 fazem, meses? no mínimo eles é recomendado 2 vezes ao ano. Mas teve ano aqui a nossa gestão que eles fizeram 4 vezes. Cara, né? 4 vezes? Então até que foi razoável. Isso É, não é um o- problema, não. Porque senão nunca transbordou. Nunca, né? Não, senão nenhum deles nunca foi um problema nesse sentido, né? Às vezes acaba transbordando, como teve um trecho do rio Tamanduateí, né? Perto do Sim. Rosina. Mas caso, veja bem, como eu disse, foi um caso de uma chuva extraordinária, né? Como Extrema, né? não se via há muito tempo, né? Há muitos anos. Há muito tempo, né? Acho que não Muito chovia, tempo. né? E a gente assim, imediatamente, como você falou, a gente foi, isso mesmo, começa a chuva, nós temos que ir para a rua, Vocês já estão na acompanhar, rua, ficar eu vi lá. perto, né? O prefeito foi para a rua também, né? Rodamos bastante a cidade. Isso, a Defesa verificando os Civil também problemas, estava Defesa junto, Civil. né? Enfim, a gente tem um protocolo já determinado, desde a gestão anterior do prefeito Marcelo Oliveira, que em períodos de chuva a gente tem lá uma ação intersecretarias para poder realizar tanto os serviços preventivos, né, desde uma limpeza, uma comunicação junto à população para não jogar o lixo, uma orientação, sabe, todo o cuidado com a limpeza de bocas de lobo, etc. e tal. E, ao mesmo tempo, nós também temos o serviço de limpeza após as chuvas, né, de proteção aos moradores nas áreas de risco. Enfim, há um Boa. trabalho todo preparado para períodos de chuva. Isso é muito bom. Sim, igual eu ia falar, tinha que fazer também um trabalho mais para conscientizar a população, Sem porque dúvida. entulho, às Isso aí. vezes nem tem ali no Magine, associação, a prefeitura acabou de retirar, no outro dia já está cheio. Ali é para o Brasil, a rua, né? Nossa, assim, né? Eu Isso acho. mesmo. Ali pro lado do Pau-Brasil. Ali é complicado ali mesmo, é. viu? Ele é pau-brasil com eucalipto, né? Isso, Vocês e falam, para né? hoje, eu não sei Ali se teremos o prefeito Marcelo Oliveira vai entregar agora, Ah, nessa gestão ainda, um ecoponto ali.
Vai com ponto Então, ali, futebol, provavelmente né? a gente deve melhorar um pouco essa situação. Agora, é sempre importante frisar que a responsabilidade de cuidar da cidade não é só do É poder de cada público, um. é de todos. Sim, O de poder todos. público, evidentemente, que ele tem a obrigação de suas tarefas de fazer todo o cuidado necessário para a cidade Sim. ser bem cuidada. Mas a população também precisa ajudar, né? Não jogar lixo na rua, sabe? Não colocar o dia do cata-bagulho, vamos começar a organizar um calendário para que a pessoa coloque isso no dia correto, contribuir para que a cidade tenha menos lixo. Com menos lixo, com menos entulho, né, nas bocas de lobo, etc. e tal, nós vamos ter menos problemas de enchente, vamos ter menos problemas de limpeza, e vai melhorar. A cidade vai ficar mais bonita para todos, né? Sim, é verdade. É verdade. Se cada um fazer a parte. É Isso igual aí. o que acontece muito também, que eu ouço falar, é sobre furto nos. É o BS, é escola, as pessoas vão, pega torneira, pega até bebedouro já. É verdade, Carregar, é verdade, Mas Regina. assistiu também Abrange? Você Quebram as também assistiu também Abrange? Olha só, a manutenção de um equipamento público, quando ele é de grande porte, ela é executada pela Secretaria de Obras, através de uma Certo. ata de manutenção. Agora, como, por exemplo, como a Regina falou, tem uma questão de uma torneira, uma questão de pequeno porte, né? Uma ação Uma pequena, lâmpada. né? com- A SSU ela intervém de uma forma rápida. Caramba. Às vezes você tem um vazamento, veja bem, às vezes você tem um gotejamento ou um vazamento no prédio. Você vai ver a coisa mais simples do mundo, às vezes é uma calha que está com folha ali, que sujou, que juntou, que isso acontece Manda na casa da bem. gente, né? Então a SSU tem que costuma fazer esse trabalho de limpeza, esse cuidado todo aí de precaução também, para que a gente não possa, para que não tenhamos problemas maiores, né? Agora, quando a obra é extensa, tal, não, aí você tem todo um processo Aí público, secretaria, outra burocrático, você tem secretaria. que licitar para reformar, tal, e aí quem faz é a Secretaria de Obras, né? Rapaz, então a SSU abrange muita coisa. Muita então... coisa, é bastante tarefa, né? Leandro, então você vai ter e Ah, tem mas um tranquilo. desafio enorme, hein, meu? Não tem problema, Simão. Eu não tenho dificuldade. Eu gosto de trabalhar, não tenho preguiça. Isso é bom, né? E gosto de desafios. Quanto mais desafios, mais eu me sinto à vontade para trabalhar, né? Então, eu acho que eu me sinto bem com essas tarefas que o prefeito me determinou. E o seu adjunto é o... Meu adjunto é o Severino Manuel. Isso, da ele já Silva. foi secretário, não? Ele já foi secretário das Foi autoridades. secretário. É. Eu não sei que ano foi que ele entrou e saiu, mas eu sei que em 2010 ele estava como secretário, que eu conheci ele em 2010. Ele foi secretário de governo por um período do Oswaldo Dias e também foi secretário de Serviços Urbanos, também através do Oswaldo Dias, né, gestão do Oswaldo. Isso na última gestão, que foi de 2009 a 2010, ele ficou, acho que os últimos 2 anos à frente da secretaria, mas já tinha desempenhado um bom trabalho ali antes, então tem uma larga experiência, né? O Severino é um jovem de cabelos grisalhos, mas eu falo isso porque o Severino, embora tenha lá seus 70 anos, tem um ânimo à disposição de um rapazinho de 20, é uma coisa Ele, aquele impressionante. chapéuzinho dele lá, O chapéuzinho dele, né? cada dia tá com um diferente, né? Não é? Aí agora tem um dia que ele vai sem. Todo dia vai de chapéu, mas tem um dia que ele tem 100 lá. O combinado nós temos com ele lá. Seu Severino. Acho que tem que chamar ele pra vir pra cá também, né, Ina? Seria bom ele vir aqui. Severino. Severino é uma Vamos vir aqui pessoa. um dia pra Severino é uma comadre pessoa também. muito pra frente, uma pessoa dinâmica, trabalhador e muito bem humorado. Vocês vão se dar muito bem conversando com ele, viu? Vamos chamar ele aqui. É também, pra vir uma falar boa com nós aí. pessoa. Não, e ele ainda é o Papai Noel, ele passa nos figura. setores levando docinho. Ah, é? Ele é uma Só, figura. aí sim. Ele é o que gosta. Vamos falar agora também eu acho que do legado, né? Certo. Acho que o nome Oswaldo Dias, rapaz. Uhum. Porque Mauá, isso tá, gente? Na minha opinião, e acredito também, né, gente, que na opinião de muitos moradores de Mauá. E isso acho que 96, que foi a primeira eleição do seu pai. 96, primeira eleição. 96, mas em diante, né? É assim, na minha mais humilde opinião, né, Regina? Acho que existe, mas só que duas Mauá. Existe a Mauá antes, mas do Oswaldo, e a Mauá depois do Oswaldo. Porque se faz um pouco, assim, é como foi. E também o legado, né? O legado é que te deixou, porque é uma responsabilidade muito grande. Levar esse sobrenome Oswaldo Dias, né? Olha, é notório
falar que há uma mão antes e outra depois do Oswaldo já é até de senso comum. Você pega com a população, né, não só a classe política, mas as pessoas observaram isso ao longo da história, né? O Oswaldo trouxe as 45 escolas, por exemplo, ele construiu 22, né, foi responsável por isso. As 4 UPAs também, os 8 CRAS, 7 CRAS, né, o Centro de Referência de Assistência Social, 7 foram na gestão dele, né? Os ginásios de esportes, especialmente do centro hoje, quase todos foram construídos por ele, um outro pelo Donizete, um outro lá atrás acho que pelo Greco. O Teatro Municipal, né, a Nova Câmara, você pega ali as intervenções municipais em vias públicas, como o Capitão João Ramalho, Barão de Mauá, Itaparque, né, o Castelo Branco, todos os piscinões, trouxe o transporte integrado, né, fez o calçadão na região central. Olha, para onde você olha, o Rodanel, trouxe o Rodanel até Mauá, Jacupêssego, para onde você olha, você vê uma intervenção transformadora daquelas gestões, né? Programas sociais importantes como o Restaurante Popular, né? A Escola Aberta, a própria Frente de Trabalho, que hoje ajuda na zeladoria da cidade, né? Então foram uma série de ações realizadas lá atrás que tiveram um impacto duradouro na cidade, né? E servem de exemplo. Eu acho que não só para mim, mas para todos que pensam a cidade, a forma de gestar dele foi sempre muito importante, olhando para a população em primeiro lugar. E aí, assim, em termos de responsabilidade, primeiro, antes da responsabilidade, eu tenho muito orgulho, né? Porque, veja só, o legado que ele me traz, assim, um dia essa pessoa falou: porra, olha, o seu pai fez tanta obra pela cidade, né? Construiu tanta coisa, deixou um grande legado. E eu estou falando e esqueci de várias coisas aqui, né? O Programa de Saúde da Família, o SAMU, o shopping popular, então, né? Gerou emprego demais, enfim, muita coisa. Renda, né? Mas obras, essas coisas não deixou legado para mim, deixou para a cidade. Para mim, ele deixou o exemplo de caráter, né, de uma pessoa com credibilidade, né? Talvez eu tenha mais orgulho de ter um pai que foi o prefeito por 12 anos e ter credibilidade na cidade, por ter vivido até o último momento da vida dele com a cabeça erguida, sabe? Sempre sendo reconhecida não só pelo bom trabalho, mas pela boa índole, pela idoneidade do trabalho. E tenho isso como meta de vida também. Então, se eu permanecer na vida pública enquanto estiver nela, eu pretendo ter uma postura assim como ela teve, né? Essa é a minha responsabilidade, né? Manter um legado no sentido de uma boa relação com a população, com a classe política, com as instituições, para que a gente possa ter credibilidade e discutir a cidade como deve ser discutida, né? Com a cidade sempre pensando no desenvolvimento, qualidade de vida e da forma mais correta possível. Sim, e com que idade que você tomou a decisão? Você falou: eu quero seguir o mesmo caminho que o meu pai. Nunca tomei. Esse é o problema, nunca tomei. A coisa se deu, né? Esses dias eu recebi um vídeo, me mandaram um vídeo, o meu pai com a minha idade, com a idade que eu tenho hoje, no Partido dos Trabalhadores, no diretório, fazendo uma fala, e eu ao lado olhando ele, né? Eu devia ter uma coisa de 9, 10 anos, né? E eu me lembro que ele pedia para eu sempre ficar num cantinho ali, para ele poder, além de estar falando, fazendo reunião, estar vigiando se eu não estou aprontando, não vou para rua bagunçar e tal, né? Então eu lembro que tinha muito essa discussão. E, então eu não tive muita. Eu me lembro desde das minhas primeiras lembranças, eu tenho convivido dentro do diretório, reunião dentro de casa com as pessoas, na POSP, né? Ajudou a fundar a subsede junto com o companheiro Zé Luiz Cassimiro, a subsede aqui de Mauá, lá de Mauá, né? Ele era dos professores, né? Da rede estadual, presidiu o diretório municipal, foi cumprindo tarefas, foi vereador, virou prefeito, e no meio do caminho eu fui acompanhando, né? Vendo ele e minha mãe. Minha mãe também sempre foi uma militante de primeira ordem, uma pessoa que, desde os primeiros momentos do Partido dos Trabalhadores em Mauá, esteve muito presente, né? Na luta por uma sociedade melhor. Então, acompanhando os dois, acompanhando as pessoas muito próximas, a minha vida foi naturalmente por esse caminho, né? Não é uma coisa que eu nem fiz escolha, né? E nem também fui obrigado, foi uma coisa natural, né? A gente foi observando o quanto isso é bacana, você ter uma pessoa que se dedica à vida como meu pai se dedicava a transformar a cidade, e se naturalmente vai pelo mesmo caminho, né? Então eu tenho muito orgulho disso e
Vamos lá, estamos aí na vida. E se existe um projeto aí na Câmara, ó, eu acho que de mudar o nome de alguma avenida e também ia colocar o nome eu acho que do Oswaldo Dias. Simão, eu sei que tem um projeto na Assembleia, eu não sei como é que está para a questão da estação do trem, mas o Zé Luiz Cassimiro conseguiu, Ah, da junto com os estação. demais vereadores, foi aprovado por unanimidade, o Parque Ecológico do Guapituba, agora chama-se Parque Ecológico e já foi? Natural Prefeito legal. Oswaldo Dias. Né? É uma história muito interessante, o Zé Luiz sempre que Isso é bom. pode, ele fala para nós o porquê ele apresentou esse projeto, né? Eu quero aproveitar a muito amigo oportunidade dele também, né? eram muito amigos, aproveitar a oportunidade de agradecer a todos os vereadores pela aprovação e ao prefeito pela sanção. É uma grande homenagem, porque o Parque Ecológico ele tinha para o Oswaldo um simbolismo muito grande, né? Quando ele assumiu, era um parque, uma área que tinha sido desapropriada por um valor acima lá atrás, eu estou falando de 1990, final de 1996, né? Há quase 30 anos atrás. Foi uma área desapropriada por quase, num valor grande de quase 30 milhões, mais de 30 milhões, né? 30 e poucos milhões, no qual se previa, inclusive, corte de árvore, uma coisa de maluco. E aí ele conseguiu intervir no processo, entrou na justiça, aquele valor caiu para 10 vezes menos, 3 milhões sem nenhuma supressão de árvores, e o parque hoje é uma área muito bonita, que eu convido aí a todos a visitar, né? O prefeito Marcelo Oliveira tem investido demais nos parques da cidade, na Gruta, no Parque da Juventude, no Parque do Guapituba. Então, assim, esse investimento do prefeito Marcelo Oliveira nos parques é para trazer para uma opção de lazer para os moradores. Então, convido a conhecerem lá agora o Parque Ecológico e Natural Prefeito Oswaldo Dias. Isso aí. A gente foi o ano passado que a gente foi lá, das que fizemos um abelhas, espaço lá das abelhas, Sim, né? abelhas, né? Cidade das Abelhas, né? Foi uma ação muito bacana. O prefeito fala com muito orgulho do resultado dessa ação, porque foi realmente um impacto muito interessante, viu? Não, Para os estudantes, para a comunidade, né, que tem interesse em conhecer, né, a importância das abelhas, né? A gente não leva em consideração muitas vezes, mas a abelha do ponto de vista ambiental é fundamental para a natureza, né? É fundamental. Então, ali é um processo de conscientizar a população da importância da abelha na vida humana também. Eu acho que tinha uma pergunta ontem também, acho que chegou pro nosso chat. Se teria também a possibilidade, mas aí eu acredito que você só que já falou isso aí. A respeito, acho que de mudar o nome da avenida a Castelo Branco, mas para Oswaldo Dias. Uma mostrando que a avenida é Castelo Branco, por causa que ele foi um ditador, né? Não sei o que lá, né? E se teria a possibilidade, mas você já respondeu essa questão aí, veja né? só, do ponto de vista legal, você não pode ter né? mais de um espaço público municipal com o mesmo nome, né? Então, por exemplo, quando eu falei da estação de trem, é um espaço estadual, né? No caso, um espaço, um logrador, uma via pública, ela é de responsabilidade da prefeitura, assim como o parque municipal. Então, se você já tem um espaço designado, você não pode ter o mesmo nome em outro espaço também. Espaço, né? E também, mas ia ser legal, porque a cidade lá de Santo André é também uma prefeito Celso Daniel. Lá a estação de trem e o parque também. Então. Tem um parque na região central também. Parque e de São Caetano, se não me engano, também a estação, não sei o que, a Campanella, alguma coisa assim. Eu não tô lembrado. Também não. Então acho que seria legal, né? Tem Mauá, estação. O deputado Rômulo, né? Rômulo, aquele abraço, viu, Rômulo? Aproveitar e mandar um abraço para o Rômulo Fernandes também. Né? Ele vem aqui de volta. E ele apresentou esse projeto, eu não sei como é que tá. Faz um tempinho que eu não pergunto para ele. Mas é uma proposta, iniciativa do deputado Rômulo Fernandes, junto com o Simão Pedro. Simão Pedro, os dois apresentaram para nós lá. E eles tinham até falado também que poderia ser o terminal, né? Quando fosse reinaugurar o terminal também, podia ser que mudasse o nome. Não, mas aí ficou o parque, tá bom. O parque já é uma coisa muito bacana. E esse terminal? Vai sair? Vai sair. Vai sair esse ano ainda? Vai, tá bem prestes a sair. Tá próximo do fim. Rapaz, os caras não deixam nós dormir, rapaz, à noite. Não é? Mas é aquelas máquinas pi, dando reto. Meu, a noite toda. É muito trabalho, né?
Ali é uma Esse obra é de bom. grande porte, numa região delicada, porque passam ali para aquele local mais de 100 mil pessoas ao dia, então não é um espaço no qual você pode parar e fazer a obra, senão já estava pronto há muito tempo, né? Então o prefeito, desde o primeiro instante, que falou, vamos dar início à obra, vamos começar, sempre pediu muita atenção para que o serviço fosse mantido, atendimento à população, transporte coletivo público, através dos ônibus fosse mantido, e, além disso, a obra acontecesse na maior brevidade Sim. possível. Porém, é uma obra realmente que demora muito, mas ela já está nos finalmente. É uma obra, como eu disse, ela é uma obra de grande porte, num local onde passam 100 mil pessoas. Não é fácil fazer, mas ela vai ficar bonita, vai ficar prática, segura, confortável. E aí vai ser uma grande marca da gestão do Sim, prefeito vai ter Marcelo bastante Oliveira. emprego, né, lá Vai também. ter Vai bastante ter emprego, diretos e Isso, indiretos, milhares de né? empregos aí que Né? vão beneficiar a população de Mauá. E vai ser a marca do governo. Uma das grandes marcas do Marcelo, prefeito Marcelo Oliveira, com né? certeza. Uma das maiores, né? E também tem a chegada também da Sim. Quinta UPA. Não, também, o que tá Marcelo pra chegar. tem trabalho pela Quinta UPA, vai trazer mais uma OBS, construiu 2 escolas, tem pretensão de construir mais Vai ter algumas. o ginásio também, O ginásio Esporte do Zero vai que ficar também muito já tá bonito, acabando, né? eu acho, né? O complexo viário, Zaira Santa Cecília, Também. construiu um CRAS, foram mais de 130 quilômetros de asfalto novo, né? Nunca houve um programa de recapeamento tão grande em 4 anos, né? Foi bastante coisa realizada. Enfim, são muitas ações que foram realizadas, né? E que continuarão sendo realizadas no segundo mandato, né? Como a Policlínica, que também será um grande equipamento para a saúde de Mauá, né? Contratou muitos guardas civis, aumentou muito o contingente de guardas, né? A tropa, né? Então fez muitas ações e vai continuar fazendo. O governo Marcelo foi reeleito por ter sido bem sucedido, e eu tenho certeza que será bem sucedido também nos próximos 4 anos. Isso é muito Sim, bom. teve a Praça da Cidadania A Praça da também, né? Que Cidadania, tem os olha, cursos. tá vendo como é bom, às vezes, quando a gente não consegue lembrar de tudo, porque é muita coisa que foi realizada, né? Tem que anotar. Realmente, e nós estamos esquecendo de outras coisas. O Restaurante Popular Móvel foi uma boa iniciativa, né? Então teve muita ação. A gente Banco de trabalhou sangue muito. lá. O Banco de Sangue, né? Foram 4 anos de muito trabalho, né? Eu particularmente trabalhei, me dediquei bastante à gestão, e o prefeito, da mesma forma, se dedicou, assim como toda a equipe, e viu o resultado acontecendo, né? A cidade hoje é uma cidade melhor do que nós encontramos há 4 anos. E a eleição é do PT. Eu acho que vai ter uma eleição, acho que para escolher, né? Sim. Presidente. O PT. Esse ano é o ano que vem? Sim, o PT sempre tem. A gente chama de PED, né? Processo de Eleições Diretas, né? Que é uma eleição interna. Há já muito tempo o PT estabelece isso como condição de existência, né? Que é a democracia plena dentro da sua instância, dentro do partido, né? Então nós convocamos todos os comissionados, os membros filiados, né? Todos os filiados a participar do processo eleitoral. Certo. E esse ano, na metade do ano, nós teremos a renovação da presidência nacional, da direção nacional, da direção estadual e da direção municipal. Então vai ter também a nível nacional. Não, também. A gente vota sempre que nós vamos para as urnas internamente, a gente vota nas 3 esferas. A gente não vota, não é só na cidade. Certo. A gente vota também no presidente, na direção e nas chapas para a direção estadual, e votamos também na nacional, estadual e municipal. Legal as 3. mesmo, né, Gil? Muito bom. Isso faz parte da estrutura do PT. O PT sempre foi um partido de muita força na sociedade, porque é um partido que se constrói desde a sua base, né? Em Mauá, eu acho que das 7 cidades do ABC, Mauá e Diadema, né? Mas são berços petistas. Olha, tem muitos filiados. É difícil dizer que é berço petista, mas vamos lá. Por exemplo, uma corrente majoritária diz que o PT surgiu muito através dos sindicatos metalúrgicos, né? Das comunidades de base eclesiásticas da Igreja Católica, né? Também. E aí a origem é muito mais próxima a São Bernardo, mas ao mesmo tempo que surgia o PT em São Bernardo, também surgia nas outras cidades. Aqui em Mauá teve 2 pontos de fundação, uma delas foi na garagem da minha casa, lá com o Oswaldo, na rua André Magini. Então, o PT surgiu ao mesmo tempo
em todas as cidades do ABC, com força em Mauá, com força em Santo André, Diadema. Diadema foi a primeira cidade a eleger um prefeito PT, depois São Bernardo teve também prefeito PT, com Maurício Soares, depois Santo André, com Celso Daniel, e aí foi, né? Oswaldo, aí Diadema teve vários mandatos, né? Sim. Hoje, Mauá, das 11 eleições nós tivemos desde a abertura da democracia, né, na década de 80, das 11 eleições nós tivemos 6 prefeitos aqui, né? Não, desculpa, 6 mandatos. 6 mandatos. 6 mandatos, né? Isso. Oswaldo Dias com 3 mandatos, Donizete e o Marcelo agora com 2 mandatos. Então o PT tem uma força em Mauá porque, de fato, não só a gente se organiza, mas os grandes avanços conquistados pela cidade, pelos moradores, foram nas gestões, especialmente nas gestões do Marcelo, nas gestões do Oswaldo, né? Então, Donizete também teve grande avanço, mas foram essas gestões que realmente deixaram uma marca muito forte na memória do cidadão mauense com relação ao PT. E os únicos prefeitos que foi para reeleição, ele ganhou, mas foi Oswaldo. Só 2 prefeitos se elegeram na história de Mauá. Mas foi Marcelo, né? Primeiro o Oswaldo no ano 2000 e agora em 24 o Marcelo, né? Nenhum outro prefeito conseguiu se reeleger. Isso é um marco. Que reeleição é uma coisa que também tem menos tempo, né? Sim, Nos anos 80, por exemplo, não tinha e tal. Sim, claro. Mas é um marco, sem dúvida nenhuma, porque tem cidades que sempre reelegem, né? É mais natural, né? O candidato à reeleição, se fazer um bom governo, ele é reeleito. A população de Mauá é uma população que mostra... reconhece, mas também mostra que é uma população que tem um senso crítico elevado, né? Se não reelege é porque identificou que quando não reelege é porque não houve algo que lhe agradasse, né? Sim. E quando reelege pelo mesmo motivo, observa no senso crítico que assim agradou. Porque nós vê aí, né? Eu acho que nas pesquisas lá de 2024 vinha já falando que o Marcelo estava sendo bem avaliado. Sim, sim. Né? Já vinha lá no começo do ano passado, que o Marcelo tava no caminho certo. Sim. E as urnas pegou e provou isso. Né? As urnas pegou e provou. As urnas não mentem, né? As urnas não mentem, Uns falam que mente, outros falam que... Né, quem fala que mente é porque mente. Quem tá mentindo é quem fala que mente. Né? E realmente o Marcelo, ele foi bem votado. Foi, muito bem votado. Né? Foi muito bem votado, né? Reconhecimento do trabalho de todos e do prefeito, especialmente, né? Sim, o Marcelo também começou numa época ruim, né? Na época que estava a pandemia. Não, veja só, como eu disse aqui no começo da nossa conversa, em 2021, nós encontramos uma cidade com um endividamento altíssimo, né? De mais de 160 milhões de dívida de curto prazo, fora outras dívidas que somaram aí mais de algumas centenas de milhões. A gestão anterior realmente não cuidou das finanças. A cidade estava num momento com equipamento sucateado, né? Por exemplo, falando da SSU, nós tínhamos pouco equipamento para poder fazer a zeladoria da cidade, ou seja, não estava tendo um cuidado correto do ponto de vista administrativo. Nós não tínhamos um cuidado do ponto de vista da gestão de pessoas, né, do próprio servidor público, que não era valorizado, né, estava sem um aumento devido, como nós fizemos ao longo dos anos, demos sempre acima da inflação, o reajuste. Então nós tivemos toda a atenção que não teve na gestão anterior. Ao mesmo tempo que iniciamos uma gestão com aquele repique fortíssimo da pandemia, né? Sim. Na pandemia, como nós sabemos, morreram aí mais de 700 mil pessoas no Brasil, por conta do desastre que é da gestão nacional, federal, o governo federal que recusava fornecer, trabalhar com a questão das vacinas, né? Mauá foi um dos exemplos de cidade que mais vacinou no Brasil. Então a gente tem orgulho desse trabalho de recuperação administrativa, recuperação da infraestrutura da máquina da prefeitura, da recuperação financeira, da recuperação política da cidade, né? Mauá passou os últimos 4 anos sem estar nas páginas policiais. Graças a Deus. Sabe, sem nenhum problema. Porque quando você vai para a página policial, e aqui não estou querendo fazer crítica ao ex-prefeito, nada disso não. Eu só estou dizendo, constatando um fato. Quando você tem uma cidade envolta em escândalos
policiais dentre outros, né? Você afasta investimento na cidade. Sim, por exemplo, ninguém vai querer empresas que investir. poderiam vir para cá, deixam de vir para cá Lógico. investir. Você deixa até o munícipe inseguro. Muitas vezes quantas vezes eu já ouvi munícipe falar assim: eu fico seguro até de pagar um imposto por uma prefeitura dessa, né? Você acaba trazendo um problema de autoestima muito baixo à população, né, que se sente fragilizada com uma gestão que está envolvida nesses escândalos. Então são vários os problemas, né, que a gente fez questão de deixar claro que a página foi virada, o prefeito Marcelo arregaçou as mangas e foi ao trabalho e exigiu a mesma coisa da sua equipe, né, sempre com a integridade e a lisura que um servidor público deve ter. É Né? isso aí. É isso. E graças a Deus, Mauá não tá mais na página dos policiais. É isso aí. Né? E nem vai estar mais. Né? É que eu sempre falo assim, né? Acho que cada prefeito ele deixar, acho que um legado. Certo. Né? E graças a Deus o Marcelo tá deixando né? Lá atrás, 2024, e agora esses últimos 4 anos tá deixando muito legado, muito bom, né, Gino? Sim. Mudou bastante coisa, que nem você falou que foi o Oswaldo Dias quem colocou a frente de trabalho, né? Sim, Então a frente de trabalho sempre foi assim, renovar mais um ano. E quando verdade. entrou o outro Bolsa, né, prefeito, agora. ele pegou e tirou esses direitos da frente de trabalho. Se vencesse um ano, já mandava embora, ele não deixava renovar. E o prefeito Marcelo Oliveira Aí o retomou Marcelo a voltou renovação. e retomou. Ah, é? É. E agora fica pro ano, assim, anual. 2 Você fica anos. 2 anos. Eles É podem estar mais um renovando. ano, né? Ele Você- renova o quando contrato vence de um ano, mas a pode renovação de mais renovar. um. A frente de trabalho hoje são pessoas que têm hoje uma situação, infelizmente, de alta vulnerabilidade social. E a prefeitura tem com elas um contrato de atenção para que a gente possa dar todo o cuidado às famílias de alta vulnerabilidade, mas essas pessoas também terem uma oportunidade de trabalho, né? Estuda, Sim, parece, faz um curso. ele deu um tem. curso De e qualificação também profissional. e também uma coisa boa que eu acho que eles exigem a pessoa voltar a estudar. Olha que legal, interessante, hein? É bom que incentiva. Sim. Então, se a pessoa não estudar, Tem que ele vai estudar. trabalhar. Eu acho que interessante isso aí. eu não acho Tá que não tem nada mais importante para o ser humano que a Estudo. possibilidade de estudar e adquirir conhecimento, né? Isso não tem nada mais importante, não tenho dúvida disso, né? É isso aí. Isso aí, Gina. Tamo mais chegando. Mais o final, né, Gina, do nosso podcast, né? Mas espera aí, é que não acabou ainda não, né? Mas é legal, assim, mas esse papo nosso, né? E hoje estamos conhecendo um pouquinho do nosso amigo Leandro Dias. Leandro Dias, né? A pessoa pergunta, Leandro Dias, não sei o quê. É o Leandro Dias, filho do nosso saudoso prefeito Oswaldo Dias. Com muito Né? orgulho. Com muito orgulho, né, Gina? Verdade. Você tem mais irmãos? Eu tenho Tem, 2 irmãs, pronto. eu sou irmão do meio. Eu tenho uma irmã, a Letícia, que é a mais velha dos 3, e uma mais nova, que é a Lilian. E ela é da tá. política também, não? mundo A Lilian, político. a Lilian hoje ela é dirigente do Partido dos Trabalhadores, né? Já tem hoje não, né? Ela já tem uma história, sempre procura militar, nos acompanha sempre em campanhas eleitorais, né? Ela é advogada, tem especialização em prestação de contas, né? As contas, foi responsável pelas contas eleitorais do Marcelo em 2020 e legal, 2024, foram aprovadas Sim. sem ressalvas, foram um sucesso, então porque se empenhou para tanto, né? Então eu tenho uma relação muito boa com minhas irmãs e a Lilian tem uma vivência maior, a Letícia já não tem muito essa vivência, né? Tá tudo certo. Tá certo. Eu acho que nós vimos uma. Acho que foi uma postagem do Marcelo. Uhum. Mas só que referente aos precatórios do ex-governo lá, né? Nossa, isso é mesmo, então? Ele deixou muita dívida. Não, veja bem, o que ele deixou para nós chama-se dívidas de curto prazo. Curto prazo. Então, por exemplo, é quando você deixa de pagar ali o fornecedor pelo serviço executado naquele período, naquele exercício orçamentário, né? Certo. Então, no ano de 2020, foi o último ano da gestão anterior,
ele deixou acumular 165 milhões, que Cara, corresponde na época ali algo próximo a 17, 18% do Tesouro Municipal, do orçamento anual. caraca, Né? 17%. E veja bem, isso sem, vou dar outros exemplos, né? Ao mesmo tempo, a saúde parte da gestão da saúde é realizada por uma OS, né? Sim. Organização Social e da Saúde e tal, que no caso é a Fundação do ABC. E aí, por exemplo, no mês de dezembro ele não pagou. Então, no mês de 2021, o Marcelo teve que fazer o pagamento de 13 parcelas, uma a mais, por conta da gestão anterior. Então, foram 165 milhões de dívidas de curto prazo. Não é precatório. O precatório é uma dívida que ela se alonga no tempo, no prazo. A justiça determina que aquilo ali seja incluído na massa de débito da prefeitura, para que a prefeitura, com o tempo, se programe e pague Certo. aquele precatório. Mas o que ele deixou para nós foi dívida de curto prazo. Então não foi dívidas acumuladas ao longo. O Mauá tem mais de 1 bilhão de dívidas, né? Tem um pouco mais de 1 bilhão de dívidas. Ele sozinho, em 4 anos, fez 10% da dívida de toda a história de Mauá. Né? 10 não, deixa eu até corrigir. 16% de toda a dívida da história de Mauá. Né? Então deixou esse problema muito grande para nós. Foi muito trabalho para a gente poder equacionar isso, porque quando você adquire uma dívida no governo anterior, você deixa de fazer o investimento. Né? Sim, eu vou dizer claro. para vocês que 165 milhões, você Vai fazer falta. Você faz 12 escolas, mais ou menos. Né? Vou dizer para vocês que vocês fazem, a gente faz um quarto de recapeamento da cidade, 20%, né, de recapeamento da cidade, para ser mais sóbrio na afirmação. Então, tem muita coisa que você deixa de fazer pela capacidade financeira. Para vocês terem uma ideia, quando tem uma coisa chamada CAPAG, quando nós assumimos, o prefeito determinou a sua equipe de finanças que fizesse um estudo para que nós saíssemos daquela nota que nós tínhamos, que era C-, que significa os bancos públicos observam as condições de pagamento da prefeitura. O C- significa que a gente não pagava em dia, ficava devendo, e com isso você não pode ter dinheiro, não pode buscar financiamento, não pode buscar empréstimos, não pode fazer, não pode sequer às vezes ter alguns recursos do governo federal, Sim, né, nem do governo estadual. Mas quando você começa a mostrar que você faz a sua parte, você paga em dia, as coisas mudam. Então hoje a nota do Marcelo é B+, e esse B+, é suficiente para buscar recursos até fora do Brasil. Então a gente tem uma capacidade hoje de investir na cidade graças à responsabilidade e compromisso da gestão. Mas o Marcelo também, se eu não me engano, ele fechou, eu acho que foi no azul. Fechamos. O ano, é que os um anos pouco recorrente foi todos azul. Todos os anos, né? Todos os anos azul, né? A gente fechou, todas as contas do Marcelo até agora já foram julgadas, estão aprovadas. Isso é importante frisar, né? Tanto as contas eleitorais quanto as contas de governo. A gente leva isso muito a sério, e aí nunca deixamos a cidade endividada, não é o nosso objetivo. Nós temos que ter a responsabilidade de gastar aquilo que arrecada e buscar recursos externos para fazer além daquilo que a gente tem capacidade de fazer. É o compromisso que um gestor tem que ter. Hoje, mais o orçamento de Mauá, ele é mais ou menos baixo. Quanto? Baixo. A cidade de Mauá, para você ter uma ideia, ela tem um per capita. Per capita significa que o que você tem de dinheiro para investir por cidadão, certo? Por ano. Então, o per capita ano da cidade de Mauá deve estar gira em torno hoje de uns 2.200 a 2.300. Quando você olha para Santo André do lado, é 8.500, 8.600. Quando você olha para São Caetano, é 10.500. Né? Ou seja, significa o quê? Olhando, por exemplo, para Santo André, a cada R$4 que eles têm, a cada R$1 que nós temos aqui em Mauá, a cidade vizinha tem R$4. A capacidade de investir de Mauá é menor. Né? Então significa o quê? Mauá só tem uma capacidade individual de investimento per capita melhor do que Rio Grande da Serra, no ABC. Né? Também, né? Então Mauá tem uma dificuldade muito grande financeira e tem uma cidade jovem, né, com 70 anos aí, que tem muitos problemas. Então o compromisso de um prefeito, ele não é simplesmente, como já tivemos no passado aí, prefeito só para sair na rua para dizer que é prefeito. É para realmente ter planejamento, ter juízo e olhar a cidade a longo prazo, né? Olhar a cidade com responsabilidade
com os moradores, com os vereadores, com as instituições, ter uma boa relação com todos esses entes e pensar em conjunto sobre uma cidade melhor. Essa é a grande responsabilidade que o governo petista tem, e é assim que o Oswaldo sempre mostrou, é assim que o Marcelo também mostra. É isso aí. Né? Muito bom, né? Ter compromisso. Sim, não, mas vamos lá. Na verdade, Regina, deixa eu até ser honesto, né? Só que é bom, não, é obrigação. Tem que ter, obrigação, né? Um Obrigação, prefeito, é verdade. um gestor público, ou um vereador, um deputado, qualquer pessoa que foi eleita ou tem uma tarefa determinada para quem foi eleito, né? Como eu, no caso do secretário, tem a obrigação de ter o compromisso com o que é certo, com o que é o correto, né? Trabalhar dentro da lei e fazer o máximo de esforço para uma cidade melhor. Sim, mas infelizmente disso, nem todos são assim. Infelizmente, é verdade. Nós temos aí na história, não só de Mauá, mas a história do Brasil, na verdade a história do mundo, da humanidade, né? Nós temos muitos exemplos contrários a isso, né? Muitos, infelizmente. E nós também vemos também assim, eu acho que o prefeito ele vai lá para Brasília, vai lá, busca um recurso e volta para cá e vai para lá, né? Isso é uma marca muito interessante da gestão do Marcelo, né? E isso é possível graças à eleição do presidente Lula. A gestão anterior da presidência não sequer dialogava com os prefeitos. Essa é a realidade, não estou aqui inventando nada. Sim. Eu só estou mostrando os fatos que foram que estão expostos a qualquer um que observar. A gestão, o presidente anterior não atendia os governadores, não atendia os prefeitos nas demandas necessárias. O presidente Lula não. Ele encaminha as demandas das cidades, especialmente as cidades com maior vulnerabilidade social, dialoga com os governadores, e hoje essa condução do Marcelo para Brasília buscar recursos é muito pelo perfil do presidente Lula, que é uma pessoa aberta ao diálogo, aberta à conversa com os prefeitos e sabendo que é isso que vai transformar a realidade do dia a dia, né? Porque um presidente da República, ele cuida da macro política, das macros necessidades da população. Agora, aquele dia a dia ali que tem um problema na frente da cada pessoa, ou no transporte, ou na unidade de saúde, educação, essa é a vida que uma prefeitura tem como obrigação, né? E é muito importante, portanto, essa parceria entre a Presidência da República e a Prefeitura de Mauá. O Oswaldo teve essa oportunidade de ter boa relação lá atrás com o Lula e também um pedaço com a Dilma. Foi daí que veio as UPAs, o SAMU, o médico da família, tantas outras coisas. E o Marcelo está indo pelo mesmo caminho, né? Trazendo mais UPA também, UBS, escola. É aí que a gente está conseguindo entender o porquê que o Marcelo vai para Brasília. Ele vai para Brasília para buscar recursos para a cidade se tornar uma cidade melhor. E o Marcelo tem um bom relacionamento com o Lula. Tem bom relacionamento com o presidente. Agora, sim, eu ia falar, inclusive, Padilha, né? O ano passado, o Lula foi um momento muito importante, que ele veio em Mauá. Sim. O sonho da Regina é conhecer o Lula. Pois é. Mas não, Marcelo, não é fácil, Marcelão, você deixou ela falando, hein, Marcelo? Pô, eu quase apunhei em casa por causa do Lula. Mas é muito isso é linguajar, é vício de linguagem, né? O Lula é uma pessoa muito querida e em Mauá não é diferente, né? É um presidente que veio do chão de fábrica, operário, do povo e trabalha para o povo, né? Então isso torna ele uma pessoa muito querida de muitos, né? O Lula tem uma vivência, tive a oportunidade muitas vezes da minha própria infância de ver o Lula, né, até indo dentro de casa conversando com meu pai na construção do PT. Ele falou com ele assim? Sempre teve uma boa relação. Depois o tempo vai indo, o cara vai se tornando presidente, nem tempo, né? Mas é uma pessoa que eu reconheço como talvez a grande figura da história do Brasil, né? Do mundo, né? Eu tenho uma grande orgulho. E da mesma forma que eu tenho muito orgulho do Oswaldo aqui, eu tenho muito orgulho do Lula na história do Brasil. É isso aí, galera. Nós estamos aqui só com o nosso amigo Leandro Dias. Regina, vai fechar aqui a conta? Sim, considerações finais. Então fica à vontade aí, Regina.
Quero agradecer a todos que estiveram acompanhando. Infelizmente não deu para a gente fazer o Ao podcast vivo, né? ao vivo, mas quem quiser mandar as perguntas, Caiu a internet. conforme for passando, a gente vai respondendo. O Leandro Dias também vai respondendo. E eu quero agradecer principalmente a você, Leandro Dias, por ter aceito vir aqui no nosso retorno do podcast. Olha, eu que agradeço, Regina, muito obrigado mais uma vez, obrigado Zé Simão, meu amigo, é um prazer estar aqui no Mauá em Alerta Podcast, a gente está à disposição para outros momentos, tá? E essas perguntas que virem, a gente vai estar à disposição para responder, tá? Para poder contemplar todos e dizer que além da satisfação estar aqui, o prazer, eu quero reforçar que é um compromisso sempre falar com todos sobre a nossa cidade. Sim. Dizer que a gestão, o prefeito Marcelo Oliveira, está muito empenhado em se tornar, ser uma cidade cada vez melhor, e eu também tenho uma vontade muito grande disso e estou trabalhando para que a gente alcance esse objetivo. Tá bom? Muito obrigado. Isso aí. Eu acho que nós temos mais um minutinho. Eu acho que não tinha, 2 minutinhos. Uma última pergunta. O munícipe, sei lá, se ele quiser fazer uma limpeza, ou se ele quiser, eu acho que viu uma árvore que tá ruim, Pois fazer isso, ele liga aonde? Ele liga através de do 156. 156, galera. Exatamente. 156. Isso já gera um protocolo na nossa secretaria que gera a ordem de serviço, e na programação a gente tem procurado acelerar para ser o serviço ser executado o mais rápido possível. E tenha Então, paciência, viu? ligue Né? através de 156 porque a gente vai realizar o serviço. 156, possível. tá, galera? 156, vai ligar lá, aí vai cair lá, não sei quem vai atender lá, entendeu? Vai atender e aí você vai fazer a sua demanda. Se é uma árvore, se é uma limpeza de um córrego, se é uma limpeza de uma viela, você é cachorro morto, também pega também, né? Não. Cachorro. Sim, Pode ligar tem. no 56 também, porque o Ih, 56 não é só vai para pra tudo, tudo, né? é geral. Vai pra tudo, né? Mas tem o setor É, de resíduo também, lá, eles também. fazem Então, retirada de animal. Aí liga lá no 156 que vai ser resolvido a sua situação. Isso Só que é aí. o seguinte, mas tenha paciência, né? Porque não é igual um miojo. Que você vai ligar lá e em 2 minutos o cara vai lá buscar lá. Tem Então, alguns serviços que é mais rápido, que nem se for retirada de animal morto, essas coisas rapidinho, até no mesmo dia eles já vão retirar. Quando é alguma coisa mais urgente, já é feito já rapidinho. Então, galerinha, liga no 156. Zé Simão encerrando aqui mais um podcast Mauá em Alerta. Hoje foi um retorno muito bom, entendeu? E pra nós foi muito bom, né, gente? Também tá com o nosso amigo Leandro Dias, filho do nosso saudoso, sempre prefeito Osvaldo Dias. A todos vocês uma boa noite e na quarta-feira que vem, às 20h40, vamos estar aqui de novo. Não sei mais quem vai vir, mas vocês ficam aí no nosso WhatsApp aí, no Messenger, que nós vamos anunciar, né, Gina? Sim. É isso aí, galera. Obrigado. Tchau, tchau.